Agora, estas coisas, isso, o gemer em nossos corpos. Já notou uma árvore como ela luta pela vida? Ela quer viver. E note um animal como na morte, como ele luta. Note um ser humano, tudo, a natureza está gemendo. Nós, em nós mesmos, estamos gemendo. Está vendo? Sabemos que há algo errado. Nós vemos, por estes versículos, que alguma coisa se perdeu, tanto para o homem como para a terra. A criação, de todo tipo, perdeu algo, porque vemos, por esta palavra inspirada, que ela está gemendo por alguma razão. Você não geme, a não ser que haja uma razão para isso. Como eu falei da tinta, há uma razão. É assim ao se orar pelos enfermos, até que se possa encontrar a causa. Eu conheço a cura, mas tenho de encontrar a causa. É por isso que as visões são tão necessárias e se sobressaem. Elas revelam o segredo do coração, contam à pessoa onde se cometeu seu engano e o que fazer. Está vendo? Não importa quanto medicamento você tome, ou quanto azeite se derrame na cabeça deles, ou quão alto alguém gritasse sobre você. Se há algo errado, ele permanecerá ali mesmo. Eu disse, ele que é Satanás. Veja, hoje, tão avançados como estamos em medicina, ainda assim não sabemos nada sobre essas coisas. Você diz, ele tem câncer. Bem, isso não é nada. Isso simplesmente designa o que aquilo é. Isso designa o nome médico, câncer. Isso não tem nada a ver com o que ele é. Esse é o nome pelo qual o chamamos. Nós apenas o chamamos pelo nome de câncer, mas realmente o que ele é, analise-o, um demônio. Agora, nós dizemos pecado, nós simplesmente chamamos isto de pecado. Analise-o. O que é pecado? Muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. Não. Estes são os atributos do pecado. Está vendo? Isso é o que o pecado causa. Veja, mas o verdadeiro pecado é a incredulidade. É daí que ele é designado e manifestado. Se você é crente, você não faz essas coisas. Mas não importa quão santo você tente se fazer e quão religioso você tente ser. Se faz essas coisas, você é incrédulo. Isso é escriturístico. Agora, algo está perdido e está gemendo, está tentando retornar para estar de volta à sua condição original. Poderia você imaginar alguém caindo da terra para dentro de uma profunda cova em algum lugar e que estivesse lutando, subindo, puxando-se? Ele precisa de algum modo sair dessa cova. Ele não está em seu estado original e freneticamente está gritando, está arranhando as paredes, fazendo barulho ou agindo de algum modo. Está gemendo porque quer retornar ao seu estado original. É por isso que uma pessoa que foi atingida pela enfermidade tem dores e aflições. Uma vez ela não estava desse jeito, mas está gemendo, porque ela não está bem, há algo errado, e está gemendo e tentando retornar para onde estava quando tinha saúde. E quando a natureza e pessoas, como a Bíblia disse, estão gemendo, isso mostra que há alguma coisa que não está na condição em que deveria estar. Eles caíram de algum lugar. Agora, não necessitamos que ninguém interprete isso para nós, estão vendo? Porque naturalmente sabemos que foi da vida eterna que eles caíram e perderam seus direitos à vida eterna pela queda de Adão e Eva, os quais caíram da vida eterna para a morte no jardim do Éden e trouxeram toda a natureza sob o domínio deles para a morte. Uma árvore nunca tinha morrido antes de Adão. Um animal não morria antes de Adão. E há somente uma coisa que não pode morrer, que é Deus.
porque Ele é eterno. E essa é a única maneira de podermos um dia deixar de morrer. Temos de ter vida eterna em nós, ser filhos e filhas de Deus. Mas, quando morremos, como disse na mensagem esta manhã, por pecar, nós vendemos nossa primogenitura e cruzamos este abismo. E agora estamos fora do alcance de Deus, deste outro lado do abismo. Agora, claro, quando Adão caiu na morte, ele trouxe morte sobre toda a criação. Agora, foi-lhe dado livre-arbítrio. Foi-lhes dado exatamente como a nós, para assim fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do certo e do errado diante deles. E essa mesma árvore encontra-se diante de cada um de nós. Veja, Deus não está fazendo para Adão ou para Eva. Você diz, bem, foi culpa deles. Não, agora não é. É sua culpa. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem de colocá-la em si mesmo, porque o certo e o errado se encontram diante de você. Estamos na mesma base que Adão e Eva. Mas veja, quando somos redimidos, nós não queremos mais a nossa própria escolha, mas queremos a escolha dele. Está vendo? Está vendo? Agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria, de modo que buscaram desvendá-la, e isso causou morte. Agora, quando um homem foi redimido, ele não se importa mais com a escolaridade, ele não se importa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Ele não quer absolutamente nenhuma outra escolha. Cristo foi a sua escolha, e é só isso. Ele está redimido. Ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo. Ele não quer que ninguém lhe diga onde ir e o que fazer. Ele simplesmente espera e constata a escolha do seu Criador. Está vendo? Então ele vai em nome do seu Criador, quando o Criador lhe diz para ir. Está vendo? Mas o homem que busca sabedoria quer encontrar. Bem, essa paróquia é muito boa, mas eles me pagam mais lá, de modo que eu vou para lá. Está vendo? Veja, sabedoria. Agora, quando Adão pecou, ao dar ouvidos ao arrazoamento de sua esposa, ao invés de se firmar na palavra de Deus, foi isso o que fez Adão pecar. Sua esposa arrazoou com Satanás e então apresentou o produto a Adão, e Adão largou a palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança quando perdeu seu companheirismo e direito à vida. Lembre-se, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E quando ele perdeu sua vida, ele perdeu também sua herança na vida, porque ele tinha completo e supremo controle da terra. Ele era um Deus na terra. Deus é o Deus do universo, em todos os lugares. Mas seu filho tinha essa terra sob seu próprio controle. Ele podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que queria. Está vendo? Mas quando fez isso, ele perdeu sua herança. Agora, Adão podia dizer que esta montanha aqui se mude para lá, e assim o faria. Adão podia dizer que esta árvore aqui se desarraigue e se plante aqui. Ela o faria. Está vendo? Porque ele tinha completo e supremo controle, como um Deus menor, em sujeição a Deus nosso Pai, porque era um filho de Deus. Ora, como poderíamos parar aqui só um minuto e tirar um verdadeiro sermão? Está vendo? Oh, então, se o sangue limpou isso de volta, que me diz agora? Está vendo? Veja o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez. Está vendo? E disse, também fareis as obras que eu faço. Está vendo? Adão perdeu sua herança, a terra. Agora, ela passou da sua mão para aquele a quem ele a vendeu, Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelos arrazoamentos de Satanás. Portanto, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra pertenciam a ele, e ele perdeu o direito a isso por completo para as mãos de Satanás. Ele passou isso da sua mão para Satanás. Portanto, agora ela retornou
e foi poluída, e a semente de Adão destruiu a herança que Adão deveria ter tido, que é a terra. Isso mesmo, veja, a semente de Adão. Eu parei outro dia lá em Tucson, onde moro, e eu estava conversando com alguém. Lá no topo da montanha, olhando para baixo, eu disse: o que você acha que 300 anos atrás os antigos pápagos índios passavam ali com suas armações de vara arrastadas por um cavalo, com sua mulher e filhos sentados na parte de trás, cavalgavam lá para algum lugar e viviam pacificamente. Não havia adultério, uísque, jogo, nem nada entre eles. Eles viviam de modo limpo. E o coiote descia pelo leito dos riachos secos cada noite, através de Tucson aqui, uivando, e a algarobeira e o cacto floresciam por toda parte nas margens. E Jeová olhou para isso e deve ter sorrido. Mas o homem branco foi nessa direção. E o que ele fez? Arrancou os cactos, poluiu a região com latas de cerveja e garrafas de uísque. Ele arruinou a moral da nação. A única maneira que ele podia vencer os índios era matando seu alimento, o búfalo. Quando eu estive lendo em Tombstone, outro dia no museu, e vi os retratos de Jerônimo, e muitos de vocês talvez pensem que Jerônimo foi um renegado. Para mim, ele foi um genuíno americano. Ele somente estava lutando por aquilo que era certo, que Deus lhe havia dado, uma terra e uma nação, e um lugar para se viver. Eu não o culpo. E quando aqueles soldados brancos entraram lá e, pela força, tomaram a terra e matando-os como a um bando de moscas, e lá estava o quadro original do centro médico de Jerônimo, ou seu hospital. Eram 2 ou 3 cobertores sobre um pedaço de algarobeira. E aqueles índios verdadeiros e genuínos americanos, feridos, lutando por seus direitos dados por Deus. E lá, Jerônimo, com seu próprio bebê, sobre os quadris, lá de pé, vendo seus próprios guerreiros sangrando, morrendo, sem penicilina nem nada, sem maneira de ajudá-los, genuínos americanos dados por Deus. E então, chamá-lo de renegado? Eu o chamo de cavalheiro. Cochise nunca teria se rendido. Ele era velho, mas o exército americano, todos eles perfilados ali, e saíam e matavam o búfalo. Eles faziam excursões, e Sharp inventou o rifle para búfalo, e eles iam lá e diziam: "Oh, tive um bom dia hoje", atirando de um vagão de carga ou de um vagão de passageiros. Diziam: "Matei 40 hoje", 40 búfalos que teriam mantido a tribo inteira de índios por 2 anos ou mais. E o que eles faziam com eles? Deixavam-nos caídos no deserto. A carniça deles enchia as terras e fazia as terras cheirarem mal. Os coiotes comiam. Quando o índio matava o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. Ele pegava os cascos, os guardava para fazer panelas. Sua carne eles comiam, até a carne das entranhas. Eles tomavam toda a sua carne e a penduravam e a secavam. Seu couro era secado e eles faziam roupas e tendas. Não havia nada. Mas quando o homem branco chegou, o renegado é o homem branco. Ele é o velhaco. Ele chegou e exterminou aqueles búfalos e matou aqueles índios de fome. Qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos dados por Deus. É uma mancha na bandeira americana o que fizeram com os índios americanos. Afinal de contas, pertencia a ele. O que vocês achariam se o Japão ou a Rússia viesse e dissesse: saiam daqui, recuem daqui, e fizesse conosco e com os nossos filhos como fizemos com aqueles índios? Mas lembre-se, nós semeamos e agora vamos colher. Essa é a lei de Deus. Vocês sabem, há tempo de plantar e então tempo de colher. Acho que aquilo foi uma pena. Sim, Senhor.